Muito bem-vindos a todos, Unicamp 2014, primeira fase, Química, questões 25 a 30. Unicamp é com Teravestibulares com Rodrigo Berratti, www.teravestibulares.com.br, mais de 1000 videoaulas. Do 2014, textos para as questões. O uso mais popular do cloreto de sódio na cozinha, onde é utilizado para acrescentar sabor a uma infinidade de alimentos e também como conservante e material de limpeza. É na indústria química, no entanto, que ele é mais consumido. São inúmeros processos que fazem uso de produtos do processamento desse sal. Antes de fazer essa, a gente vai fazer a 25. Questão 25, na readequação química e ambiente. Na readequação de alguns estádios, futebol, por conta de uma atitude ecológica coerente, milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Aqui na Copa de 2014, no Brasil, né? Copa da FIFA, né? Então tá aí, estádio de futebol, Copa 2014, Brasil, será aqui, né? Milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Para cada assento serão necessárias cerca de 100 garrafas PET de capacidade de 600 ml e massa de 18 gramas cada uma. Pode-se afirmar que a redução do volume do material reaproveitado para a fabricação dos assentos será aproximadamente igual a 2,3%, 33,3%, 97,7% e 66,6%. Então, o reaproveitamento, volume do material reaproveitado para a fabricação dos assentos. Então, os dados são 100 garrafas PET, né? 100 garrafas PET de volume de 600 ml, 18 gramas cada. Bom, vamos montar então o primeiro cálculo. O volume então, o volume total vai ser 100 garrafas vezes 600 ml. O volume total vai ser então igual a 60.000 ml. Também equivalem ao volume total, equivalente a 60.000 centímetros cúbicos. Ok? Só para a gente ir treinando os valores. Bom, a massa são 100 garrafas. 100 garrafas. Cada 18 gramas. Cada 18 gramas. Então vai dar 1.800 gramas. A massa total. Né? A massa. E agora a gente vai achar então o cálculo do volume de um assento do PET. Então, ó, o assento, para cada assento são necessários 100 garrafas de capacidade de 600 ml e massa de 18 gramas. Então, o primeiro cálculo vai ser cálculo do volume de um assento de PET, tá? Cuja densidade é 1,3 gramas por centímetro cúbico. Então tá aqui a densidade que foi dada aqui que eu não li, ó. Dados, densidade do PET, 1,3 gramas por centímetro cúbico. Considere que no reaproveitamento do PET não ocorre perda de massa, que o volume externo da garrafa é de 600 ml. Beleza. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é 1 centímetro cúbico está para 1,3 gramas, assim como x centímetros cúbicos estará para 1.800 gramas. A gente vai conseguir, então, vai ficar 1.800 dividido por 1,3
a gente vai encontrar 1.385 centímetros cúbicos. Então, essa é a primeira resposta que a gente vai encontrar. Na 2, a gente vai ver agora o volume, né? Volume das garrafas. Volume das garrafas PET. Então vai ser 600 mil centímetros cúbicos, está para 100%. 1.385 centímetros cúbicos, que a gente pegou aqui. Onde você encontrou esse valor mesmo, professor? Opa! Aqui, né? Ó. Encontrei fazendo esse cálculo aqui. ml, nosso centímetro cúbico, né? E aí agora eu já achei a medida em centímetros cúbicos de 100 garrafas, que é essa aqui. Agora a gente vai saber qual é o percentual. Vai ser Y. Então, Y, 600 mil centímetros cúbicos vezes Y, igual a 1.385 centímetros cúbicos vezes 100%. Então, vai cortar centímetro cúbico de um lado e do outro. Y vai passar os 600 mil para lá. Vai ficar esse número aqui, 1.385 mais 2 zeros, porcentagem, dividido por 60 mil. Corta 2 zeros. Vamos pôr cor aqui para facilitar. Cortando 2 zeros, eu vou ter Y é igual a 1.385 dividido por 600. Fazendo a conta, vai dar 2,3%. Bom, se a gente tem a porcentagem inicial, então a redução do volume, será 100% menos 2,3%. Logo, a resposta será 97,7% reaproveitado. Então, reaproveitamento é de 97,7%, que é um R, de reaproveitamento. Então, a resposta correta da questão 25 da Unicamp 2014 é a letra C, de Canadá. Bom, continuando as questões então. Então, voltando à aula que a gente tem aqui na questão 26 e 27, uso mais popular do cloreto de sódio na cozinha, onde é utilizado para acrescentar sabor a uma infinidade de alimentos. É o sal de cozinha, né? Cloreto de sódio, que é o NaCl. É na indústria química, no entanto, que ele é mais consumido. São inúmeros processos que fazem uso de produtos no processamento desse sal. Na 26, o uso do cloreto de sódio, né, o NaCl, se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua hidrólise, em meio aquoso. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de corrente elétrica, uma solução aquosa, né? Você vai ter aqui o que a gente chama de ponte salina, né? Ponte salina, um negativo, um polo positivo. Uma solução aquosa. Pode-se afirmar que a partir desse processo seriam obtidos... Bom, no caso, a gente vai ver aqui, temos inicialmente a dissociação iônica, né? Vai ocorrer a dissociação iônica do NaCl. Então, o que a gente vai ter? O NaCl sólido vai se transformar em N+, aquoso, mais cloro, aquoso, negativo. Bom, continuando a análise, ele quer saber o que vai acontecer. E a gente vai
colocar então na reação. No anodo, que é o polo negativo, o ânodo, teremos a oxidação do ânion, cloro menos, de acordo com a semi-reação que a gente vai ver agora. Semi-reação, agora se fala tudo junto, né? Então, semi-reação do junto com a nova ortografia. Então, é 2-cloreto menos, aquoso, sofre uma oxidação, então vai ficar cloreto 2, gasoso, mais 2 elétrons. Continuando aqui, no cátodo, ou no cátodo, a gente vai ter então, teremos a redução da água, de acordo com a semi-reação a seguir. Então vamos lá. Ó. 2 moléculas de H2O líquidas mais 2 elétrons vão formar H2 gasoso, que é o gás hidrogênio, mais 2 hidroxilas negativas em meio aquoso. Bom, se a gente fizer toda a semi-reação agora, então a equação global será, então vamos fazer 2NaCl sólido, vão gerar 2 sódios mais aquoso, mais 2Cl menos aquoso. Agora é só a gente pegar cada uma das nossas semi-reações. No segundo caso, está aqui, ó. A primeira está aqui, né? A primeira que a gente fez aqui. Lembrando a dissociação iônica. No segundo caso, a gente vai ter então 2 cloros menos aquoso, que vão formar o gás cloreto mais 2 elétrons. Depois, 2 moléculas de H2O líquida, é o que está aqui em cima, né? Os 2 elétrons, formando H2, que é o gás de hidrogênio, mais 2 hidroxilas aquosas, meio aquoso. Bom, fazendo então a análise da equação global, a gente vai ter então 2NaCl sólidos, mais 2 moléculas de água líquida, no estado líquido, formando então, veja lá, H2 gasoso, mais o cloreto gasoso, mais 2Na+, em meio aquoso, mais 2 hidroxilas em meio aquoso. Então, essa equação global, basta a gente reconhecer agora na questão qual é a resposta. Então, a letra B tenha mais cloreto, mais íons cloreto e menos íons sódio do que no sal comum. É verdade, né? Então aqui vai ter sódio e quase não vai ter cloreto. Mais íons cloreto, perdão, né? E menos sódio do que havia no sal comum. Então a resposta B de bola, gás hidrogênio. Estou respondendo a outra de cima, né?
Aqui já é outra questão. Então a resposta vai ser B. Ó. A gente vai encontrar, olha aqui, gás hidrogênio, gás cloreto, sódio e OH-, hidroxila. Então a questão 26, a que a gente está fazendo agora, gás hidrogênio. Então, ó, passagem de corrente elétrica, uma solução aquosa, pode-se afirmar que a partir desse processo seriam obtidos gás cloro, hidróxido de sódio em solução. Então, B de bola, B de Brasil, a resposta do nosso exercício. Bom, uma questão até certo ponto complexa, que você tem que estar afiado quanto à eletrólise e às semi-reações, né? E também a formação da equação global, para você conhecer isso melhor. Então, recomendo a todos que estudem bastante eletroquímica, que não é muito difícil, ela é fácil, mas requer bastante cópia, bastante análise e bastante cuidado na hora de se fazer as dissociações iônicas e também representação da oxidação e da redução. Bom, agora na 27, da Unicamp 2014, vamos continuar então. Obtém-se um sal de cozinha do tipo light, substituindo-se uma parte do sal comum, o cloreto de potássio. Esse produto é indicado para pessoas com problemas de pressão arterial alta. O potássio ele pode aumentar a pressão arterial, né? Sabendo-se que a massa molar do sódio é menor que a do potássio, massa molar, pode-se afirmar que para uma mesma massa de dois tipos de sal, o tipo light A, B, C, D, então menos íons cloro, mais íons cloro, vamos ver, e mais íons sódios e menos íons sódio. Vamos ver a análise. Então vamos começar aqui na análise pela massa molar. Bom, por meio do enunciado, temos que o sal de cozinha somente será, nesse caso, light, o NaCl, tá? Sem o cloreto de potássio. O sal light vai ter o NaCl, o sal de cozinha normal então é o NaCl, e o sal light é o NaCl mais o cloreto de potássio, que é o KCl. Bom, a massa molar do potássio maior que a do sódio, portanto, então, a massa do KCl é maior que a massa do NaCl. Se a gente retira do texto, veja lá, a massa molar do sódio é menor que a do potássio. Então a massa do potássio é maior que a massa molar do sódio. Bom, seguindo essa análise lógica de massa molar, então a gente pode ter o quê? Eu posso considerar NaCl como M, né, menos B. E KCl como B, no sal de cozinha. Então ficaria a quantidade em mols de íons de sódio diminui no sal light. No sal light, a quantidade de íons sódio diminui. Por quê? Porque se você analisar o que a gente falou agora, ó, a massa molar do potássio ela é maior que a massa molar do sódio. Dessa maneira, se eu considerar que o cloreto de sódio é M menos B e o cloreto de potássio é B, no sal light e no sal de cozinha normal, eu teria o NaCl em massa, né? A massa eu poderia chamar ela de B, M menos B. Bom, então no caso, a massa do NaCl diminui de M para M menos B. A massa que substitui o NaCl no sal light é igual. Isto é, teremos uma mesma massa B de NaCl substituído e cloreto de potássio. Como a massa do cloreto de potássio é menor que a massa do cloreto de sódio,
teremos então uma análise lógica da seguinte maneira: B, que é a massa, de MnACl é maior que a massa de KCl. Portanto, o número de íons de sódio é menor. Então, número de íons cloro menos é menor no sal light. O que diminui a pressão arterial das pessoas que têm pressão maior do que no normal, né? Bom, na 27, então a gente vai ter como resposta menos íons cloreto e menos íons sódio. Se ele é light, ele vai ter menor quantidade nos dois casos. Então a resposta correta é D de dado, menos íons de sódio e menos íons de cloro, formando então o item D, uma questão de análise complexa. A gente tem que estar sempre bem ligado, não é tão difícil de montar, você tem que ficar prestando atenção na lógica da questão. Depois você volta o vídeo e analise caso a caso, de novo, para você se fixar. Bom, é uma questão lógica essa, né? Na questão 28, recentemente encontrou-se um verdadeiro fatberg, montanha de gordura, um iceberg de gordura com 15 toneladas nas tubulações de esgoto da região de Londres. Olha só. Esse fatberg, que é a montanha de gordura, resultante do descarte inadequado de gorduras e óleos usados em frituras, poderia ser reaproveitado na produção de... Bom, a gente sabe que da gordura você pode produzir sabão pelo processo de saponificação, usando substância à base de cloro, né? De sódio, então substância com sódio, soda cáustica, por exemplo, você cria sabão, né? E também podemos produzir biodiesel a partir da transesterificação da gordura, né? Processo esse, então, que vai transformar o éster em álcool e aí produzir, então, o biodiesel. O biodiesel vai ser, então, éster com glicerol. Tal reação pode ser catalisada, então, por uma substância de caráter básico. Então, uma substância básica. Transesterificação da gordura. Tá? E aí você tem o biodiesel sendo produzido. Bom, em meio básico, que tem que ser rico em OH-, né? Por isso o álcool tem essa natureza. Na saponificação, o sabão em meio básico também. Meio básico. Bom, no caso, sabão por hidrólise, não, está errado. Aqui vai ser a gente vai usar então a técnica de negação. Você vai negar aquelas que não têm a ver com o texto. Sabão por transesterificação do meio salino, não. Você tem o biodiesel. Biodiesel por transesterificação em meio básico. Então, produção de éster, no caso do biodiesel, e glicerol tem álcool. Então tem que ser um meio rico em OH-, né? Caráter básico. Tá? O biodiesel por hidrólise também não. Então a resposta correta desse item será item C. Correto, tá? Então os óleos e gorduras presentes no fatberg podem ser reaproveitados na produção de biodiesel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que poderia ser produzido. Ó. Você tem então um radical ligado a um C-O, ligado a um O CH2, ligado a um
um oxigênio, dupla C, um radical ligado ao carbono, mais uma simples ligação, formando um CH, mais um radical livre, um OH, que é um álcool. E aí que entra o álcool para produzir então o biodiesel. Uma dupla, um O dupla C, um radical ligado a um O, C, CH2. Então a gente tem aqui um lipídio, um grupo éster. Tá? Éster porque tem o oxigênio se ligando duas vezes com o carbono. Esse é um grupo éster. E aí você tem a formação do biodiesel, usando então um meio básico, representado pela hidroxila, como vocês podem ver agora. Um meio básico, que aí formará três radicais ligados a um carbono, dupla O, ligado a um oxigênio, mais um radical prova da Unicamp, diferente. 14. Vamos lá. Mais o glicerol, que é um álcool, que vai ser um OH ligado a um CH2, CH, mais uma hidroxila, que é um OH, ligado a um CH2, carbono, hidrogênio duas vezes, e um hidrogênio e oxigênio, formando o famoso glicerol. Glicerol que vai dar origem à glicerina, adicionando-se também nitrogênio, por exemplo, usado em detergentes de casa, para evitar que resseque a mão, né? Porque ele é solúvel em água, e aí diminui a solubilidade, não causa tanta retirada de gordura na mão, né? Evitando então o ressecamento da mão. Bom, então tá aí que a gente viu então que é item C, uma belíssima questão da Unicamp 2014. Continuando então na questão 29, a matriz energética brasileira tem se diversificado bastante nos últimos anos, em razão do aumento da demanda de energia, da grande extensão do território brasileiro e das exigências ambientais. Considerando-se as diferentes fontes para a obtenção de energia, pode-se afirmar que é vantajoso utilizar, a palavra-chave dessa questão é energia, vantajoso utilizar carvão mineral, pois é um recurso natural renovável. Não, ele polui e causa problemas ambientais, né? Inclusive trabalho infantil, trabalho escravo, né? Utilizado nas carvoarias do Pará, do centro-sul brasileiro. B. Energia hidrelétrica, pois é uma energia limpa e sua geração não causa dano ambiental. Opa! A formação de uma hidrelétrica tem grande impacto ambiental. Claro que dependendo se você for comparar com a termoelétrica e com a energia nuclear, ela é mais segura e menos poluente. Mas, em relação à solar e à eólica, ela causa danos muito maiores. Então, grande impacto ambiental. Qual que é o grande impacto ambiental, professor? Bom, pessoal, vocês devem pensar que é uma grande área de represamento. Então, vários animais, vários vegetais serão inundados, mortos, desprendendo grande quantidade de gás metano nesse processo. E C, resíduos orgânicos, pois o processo aproveita a matéria disponível e sem destino apropriado. Verdadeiro. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, já estão utilizando a gasolina de grama, vamos dizer assim, que seria um biodiesel e um tipo de álcool feito, um etanol feito de grama, ou de restos de palha de cana. Esse seria então a cana de segunda geração, que está sendo estudado para sua produção. Já é produzido em laboratório, em larga escala ainda tem uma certa dificuldade. Os gastos ainda são muito grandes. Usa-se enzimas retiradas de cupins, são as celulases que quebram a celulose para formar a glicose, e daí da glicose se faz o álcool ou o biodiesel também.
Um outro tipo de processo, dá para você produzir energia renovável, biocombustíveis, né? E na D, energia nuclear, pois ela é uma fonte renovável. Não, o urânio demora bilhões de anos para ser feito e ele não é renovável, uma fonte não renovável. E aqui diz, não gera resíduo químico, gera grande quantidade de resíduos químicos sem destinação correta, sem um destino claro. Por exemplo, nos Estados Unidos, por anos, eles enviavam containers e latões, né, de ferro, de aço, contendo urânio, e colocavam na Baía da Califórnia, uma baixa Califórnia. Eles derrubavam lá os containers a 5 km de profundidade, e hoje você tem milhões de toneladas de resíduo de urânio no fundo do mar da costa da Califórnia. Isso é um exemplo, então, da má gestão ambiental na metade do século XX até o final do século XX, né? Grande quantidade de resíduos que não tinham ainda uma destinação correta. Estuda-se utilizar uma mina a 2 km de profundidade no deserto de Utah, e o estado de Utah não quer que essa usina seja levada à frente para armazenamento de urânio, que é um passivo ambiental muito grande, né? Você causa um problema ambiental a longo prazo. O urânio demora milhões de anos para ele se perder no ambiente. Então, a quantidade de radiação emanada é muito grande. Então, a energia nuclear é um sério problema, um sério risco ambiental, tanto na sua gestão ao longo da sua vida útil, quanto no pós-vida útil, que é o ciclo do lixo atômico, que é muito complicado e ainda o homem não conseguiu resolver esse problema. A humanidade ainda tem problemas na gestão do lixo atômico. Fukushima, por exemplo, é um passivo ambiental para o país. Vai diminuir os investimentos na região, porque ninguém vai querer montar uma empresa nova hoje naquela região. Então ali se torna um deserto comercial muito forte. Isso é bem problemático. O Japão, como é um país de primeiro mundo, já conseguiu melhorar as regiões urbanas em volta. Mas o investimento direto comercial naquela região teve um déficit muito grande, uma queda, que até ajudou na queda do PIB do Japão, né? Bom, então a resposta correta é letra C, tá? Matéria orgânica, ela vai ser uma grande fonte de biocombustíveis no futuro próximo. Entre eles, os óleos de fritura também vão ajudar nesse processo. Agora, na questão 30, a última de Química, em setembro de 2011, no Rio Grande do Sul, pessoas alegaram ter sofrido queimaduras depois de beberem um achocolatado. Em março de 2013, um caso semelhante voltou a ocorrer, agora com suco de maçã, de uma empresa ligada à Coca-Cola, que é a Hades, né? Semelhantes durante o processo de higienização. Então, em função de problemas semelhantes durante a higienização, o achocolatado foi contaminado com água sanitária e o suco de maçã substituído por soda cáustica em 2,5%. Absurdo, né? Bom, soda cáustica e águas sanitárias são substâncias de meio básico, substâncias alcalinas, tá? Alcalinas, que podem gerar problemas no sistema gastrointestinal, né? Pode-se afirmar que, comparados aos produtos não contaminados, os líquidos causaram problemas aos consumidores e apresentavam-se, bom, no caso é letra A, mais básicos e, portanto, com maiores valores de pH. Porque a escala de pH vai de meio neutro, em torno de 7, meio neutro, e aí você tem duas escalas. Uma menor, que é o pH que vai de 1 a 7, que a gente chama de meio ácido, e o pH de 14 a 7, que é o meio básico, ou meio alcalino, rico em OH-, né? Rico em íons OH-.
Já no meio ácido, riquíssimo em H+. Tudo que é ácido é rico em H+, hidrogênio. Tudo que é básico é mais, em comparação com o meio ácido, é mais rico em hidroxilas, oxigênio e hidrogênio com carga negativa. Essa é a grande diferença dos dois casos, do meio da acidez de um limão para a basicidade ou alcalinidade, por exemplo, de uma água sanitária. A água sanitária é muito mais rica em OH- do que o limão, que é rico em H+, por exemplo. Tá? Essa é a grande diferença. No caso da água sanitária, é uma solução de hipoclorito. Hipoclorito de sódio. Então é a famosa água sanitária, que é o NaClO. Bom, o que vai acontecer? Ela vai sofrer hidrólise. Sofre hidrólise. Hidrólise, para quem não lembra, é aquele processo de quebra a partir das moléculas de água. Então a água vai gerar uma quebra dessas substâncias. Lise, em grego, quer dizer quebra. E hidro, água. Então a água vai ajudar na quebra das substâncias. Por isso que ela é um solvente universal. Então, cloreto de O-, aquoso, mais H2O, líquido. Vai formar uma reação conversível, HClO, que é o hipocloreto, ácido hipocloreto, e mais o OH- em meio aquoso. A hidrólise de íons de hipocloreto geram íons hidroxila de meio básico. Então aqui o meio é básico, rico em hidroxila. Okay? Por outro lado, analisando outro caso, a soda cáustica, que muitos de vocês já devem saber que é um meio básico, é alcalina, né? Normalmente vendida, é um hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ela queima a mão, por exemplo. Tá? Você colocar a mão, não faça isso, mas soda cáustica ela queima, né? Os tecidos humanos, por exemplo. Ela desidrata o tecido humano. Então, o hidroxila, junto com o sódio, vai formar o hidróxido de sódio sólido. Em meio aquoso, em água, vai formar um íon sódio aquoso mais a hidroxila aquosa, meio básico também. Então, nos dois casos, o meio básico vai prevalecer. E aí, então, eu tenho os valores maiores de pH. Quanto maior o pH, mais básica é a solução. Tudo bem? Quanto menor é o pH, abaixo de pH 7, mais ácido. Então, a resposta correta é a letra A, de amor. Tá bom? Então, a gente finalizou essas questões da Unicamp 2014, primeira fase, as questões 25 a 30. Então tá aí, um grande abraço a todos, continuem estudando bastante essa parte, porque realmente requer conhecimento básico da matéria de química. A primeira fase é mais conhecimento básico de cada área da química, físico-química, atomística, reações químicas, eletroquímica e física-química também. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante e revejam todos os pontos dessas questões que a gente viu agora. Grande abraço para vocês, até as próximas aulas. Tchau, tchau.